Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julien. Na aula de hoje falaremos sobre o presidente Franklin Roosevelt e sobre quais medidas ele adotou para sanar a crise de 1929. Como verificamos, a crise de 1929 fez com que surgissem dúvidas sobre a viabilidade das medidas econômicas liberais. No ano de 1932, durante a crise, ocorreram eleições presidenciais nos Estados Unidos. Nestas eleições, o presidente escolhido foi Franklin Delano Roosevelt. Ele foi o único presidente que governou por 4 mandatos consecutivos, de 1933 a 1945. Em seu governo, ele teve a dura missão de resgatar a economia, que estava mergulhada em uma profunda crise. Para conseguir refazer a economia, ele criou um plano chamado New Deal. Este foi baseado nas ideias de John Keynes. Os seus seguidores defendiam, dentro dos parâmetros do mercado livre capitalista, a necessidade de uma forte intervenção econômica do Estado, com o objetivo principal de garantir o pleno emprego e manter os controles da inflação. Desta forma, ele criticava o liberalismo. O Estado começa, então, a fazer uma economia planificada, onde se centralizava os poderes de planejamento e execução das atividades econômicas, interferindo ou eliminando a ação do mercado. A grande diferença é que no liberalismo o próprio mercado se regulava. Agora seria o governo que iria regulá-lo. O New Deal teve 2 etapas. Na primeira, o governo controlou o preço dos produtos. Para isso, ele destruiu estoques de produtos agrícolas. Essa ação servia para controlar o preço, impedindo a deflação. Porém, imaginem, em uma época de fome e desemprego, a população não gostou, afinal esses alimentos como o milho e o trigo ajudariam. Para ajudar a economia, ele investiu em obras públicas como hidrelétricas, estradas, hospitais, e essas obras foram feitas pelo Estado, contratando mão de obra da população desempregada. Com isso, ele ajudava o povo e aquecia a economia. Na segunda etapa, ele aprovou uma série de acordos entre patrões e empregados. Os sindicatos foram legalizados e os trabalhadores ganharam direitos, como o salário mínimo, redução da jornada de trabalho e o seguro-desemprego. Notem que ele estimulava o trabalhador e garantia direitos básicos. Com isso, ele fazia com que a população tivesse dinheiro e fizesse a economia aquecer. Além disso, a intermediação dos sindicatos nas negociações tentava evitar violentos conflitos, garantindo a ordem e o bem-estar social. O New Deal deu super certo, porém os resultados demoraram a aparecer. A recuperação econômica levou cerca de 10 anos. Somente em 1939, o PIB volta a ser próximo dos padrões anteriores à crise, como vocês podem observar na imagem ao lado. A recuperação americana fez com que países da Europa adotassem medidas parecidas em suas economias. As políticas de bem-estar social garantiam uma distribuição menos desigual de renda e criavam infraestruturas necessárias para uma vida digna para a maioria da população, investindo em saúde, educação e transporte. Algumas décadas depois, as medidas keynesianas, como o New Deal, foram sendo substituídas e dando lugar a novas políticas de orientação liberal. Começava o neoliberalismo econômico, mas isso aprenderemos em outras aulas. Grande abraço, até a próxima!